Oi, oi! Está começando mais um episódio do Te Toca Guria, que tem o apoio da Maison de Lione e do Cosmopolita Restaurante e Café. Oi, eu sou a Michi e esse é mais um episódio do podcast Te Toca Guria, que saiu do Instagram e ganhou o mundo dos podcasts por aí. Quem sabe ele ganha o teu coração também. Lá no Instagram tu me encontra no @avisagista. Por lá eu compartilho as informações sobre comportamento humano de uma maneira diferente, associadas às expressões da face humana. Mas nesse podcast, vocês já sabem, a gente não vai falar sobre moda, estilo, beleza ou estética. A gente vai falar sobre câncer. No quarto episódio, a gente vai falar sobre as pessoas ao redor do câncer. A família, os amigos, o namorado. Como é que fica esse envolvimento diante de um diagnóstico tão difícil. Nem vou falar dos filhos, porque acho que no meu caso, que tenho uma filha que vai fazer 6 anos e que na época tinha 4, eu posso estar imaginando o que ela sentiu, e eu acho que o que ela sentiu só vai ser manifestado no decorrer da vida dela, porque eu tenho certeza que ninguém passa imune, né, ou impune pelo câncer. Mas a verdade é que nem só do doente, apesar dele ser a pessoa que mais importa, o universo oncológico é feito. Ele é feito de pessoas que se envolvem com esse doente, que muitas vezes adoecem com ele ou que trazem mais vida para ele. O que eu sei é que é um universo que afeta todo mundo que está ao redor, né? Mesmo pessoas mais distantes que nem conhecem às vezes o doente, gente que nem me conhecia, né? E que se impacta e se solidariza e manda orações e manda energia, mas gente que está perto, principalmente. Eu lembro que o meu ginecologista me disse, depois quando eu voltei lá, já no meio do final do tratamento, que nos meses seguintes do meu diagnóstico, o consultório dele encheu de gente aqui de Canoas, querendo fazer suas revisões. Gurias, meninas que me seguem, né, amigas de colégio, enfim, que se deram conta que, poxa, aconteceu na porta do lado, pode acontecer na minha porta também. E não tenho muito como falar dos meus pais, meu irmão. Eu tenho só histórias para contar, assim. Do namorado também, né? Dos amigos. Cada um me faz lembrar um pouquinho de uma história. Eu lembro do meu irmão e lembro de como eu fui fria e insensível com ele quando eu dei o diagnóstico. Porque ele estava ali me ajudando a descobrir, né, a receber o laudo com mais urgência, porque ele tinha contato ali no laboratório e o laudo não estava saindo no site, nós apreensivos, e veio o laudo para mim diretamente e eu respondi para o meu irmão, é câncer. Assim, dei um tiro nele, né, imagino eu, porque eu não preparei o terreno, não organizei ele para receber e fiquei eu pensando depois, muito tempo depois, porque naquele momento eu estava mais preocupada comigo, acho que era até o que eu deveria estar, mas hoje olhando eu vejo como eu fui fria. Podia ter preparado, né, o terreno, afinal de contas, se ele tivesse me dado uma notícia dessas, o meu mundo teria se aberto. Então não sei o que aconteceu com ele, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Quem sabe eu convido ele na próxima temporada para a gente conversar sobre esse papo, né, de como é ter alguém na família com câncer. Eu não sei como é que é, eu nunca tive. Eu sou a pessoa com câncer, eu nunca tive alguém na família com câncer para cuidar, então eu não sei como é que eu faria. Quais seriam os meus acertos, quais seriam os meus erros. Eu sei que essas pessoas também precisam de assistência psicológica, emocional, e o setor oncológico está preparado para elas, porque elas também não precisam ser fortes o tempo todo, né? Elas podem desabar
mesmo na frente do paciente oncológico, eu acho que emoção é algo que ela precisa ser sentida, ela pode ser sentida, né? Tu pode chorar, tu pode sofrer, tu pode se emocionar junto do paciente e quebrar essas barreiras, né, de que o paciente precisa ser forte, que ele não pode sofrer, porque é mentira, a gente sofre, a gente chora, é difícil. Então, para essas pessoas também. O meu namorado, eu estava namorando praticamente uma semana quando eu recebi o diagnóstico, né? Não, uma semana fazia que eu estava com ele quando eu senti o nódulo, então já era ali uns 15 dias de namoro. E eu lembro que o meu mastologista disse da quantidade de casamentos, de relacionamentos que terminavam com o câncer, e aquilo me chocou, e depois eu fui ver os dados, é chocante. Porque eu não sei se os homens não aguentam, se é realmente tão difícil, mas ele me disse, nossa, a tua relação está começando, então tu precisa olhar para ti, cuidar de ti, né, porque a chance de terminar é grande, estatisticamente. Eu brinco com o Ricardo que se ele só estava esperando passar o câncer para vencer as estatísticas, ele fala que não, que ele está esperando fechar 3 anos, que é meu tempo médio de namoro, mas eu acho que é difícil ficar ao lado, apesar dele dizer que não, ficar ao lado de alguém que está com uma doença dita terminal, apesar de não ser, né? Porque essa pessoa está vivenciando dores, dilemas, fraquezas que tu nunca vivenciou, que tu não sabe como é, que tu não sabe como ajudar. Que tu realmente fica de mãos atadas ali, vendo aquela pessoa, fazendo tudo que ela pode, e tu não tendo um braço para acolher ela. E mesmo assim estar acolhendo. Eu não sei o que passou na cabeça dele no momento do meu diagnóstico, mas eu lembro que a gente estava na estrada indo para o litoral lá de São Paulo. Eu estava em São Paulo naquela semana, eu tinha ido dar aula. E a gente parou o carro quando veio o diagnóstico e eu lembro que ele me abraçou. Eu não lembro se eu chorei, se eu não chorei. Eu lembro que a gente viveu ali mais uns 2, 3 dias. A gente tinha ido para um hotel em Itamambuca. E a sensação que eu tinha era de que eu estava anestesiada. Eu não sei ele parecia não estar vivendo aquele câncer naquele momento. E como ele diz, né, ele não me via como uma pessoa doente. E eu acho que ele nunca me viu como uma pessoa doente. Eu acho que esse olhar dele me ajudou muito. Como eu disse no episódio anterior sobre aquela moça do posto que me falou, nossa, que coragem raspar o cabelo. Eu acho que ter o olhar do Ricardo me olhando como uma pessoa saudável me ajudou a ficar saudável, me ajudou, porque quando eu estava com ele, eu sentia, claro, a vibração da paixão, né, que era um relacionamento recente, acho que também ajudou, mas dele não me tratar com aquele zelo, com aquele cuidado extremo de uma pessoa que estava, às vezes até me irritava, porque eu queria ser mimada um pouco, e ele não me mimava, né, me tratava com normalidade, uma estranha normalidade, porque às vezes eu tinha vontade de dizer para ele, porra, eu tô com câncer, né? E algumas vezes eu até brincava, assim, quando eu tava na cama, que ele falava, pega água. Eu falei, não, pega tu, né? Eu tô com câncer. E, né, nada mais justo. Então, em alguns momentos estratégicos, eu usava esse argumento de estar com câncer, mas me ajudou muito o olhar dele de não me ver como uma pessoa doente e mais não me tratar como uma pessoa doente ou incapaz. Apesar de ter inúmeras limitações e ele saber disso, né, e tratar com amor e com carinho, ele nunca utilizou disso para mascarar algum sentimento, digamos assim, né, de fraqueza ou de pena
Isso me trouxe força, me trouxe vontade de viver. Acho que sempre vou ser grata a essa relação, né? Porque ela me trouxe muita vida para os meus dias de dor do câncer, a relação com o Ricardo. Com os meus pais, eu só fui entender um pouquinho do que os meus pais possam ter sentido esse mês, quando eu levei a Malu para o hospital com uma suspeita de meningite viral, ela com muita dor de cabeça, no auge dos seus 5 anos. E eu fiquei lá 4 horas com ela no hospital e eu só rezava naquelas 4 horas, todos os minutos, todos os segundos, para que não fosse nada e que se fosse alguma coisa que fosse em mim. Acho que pode ter sido algo parecido que os meus pais viveram, porque a gente cresce, mas a gente continua sendo, né? A filha, né? Aquele bebê dos nossos pais. E depois, agora já curada, quando eu encontro algumas pessoas que me falam do meu pai, principalmente porque ele é o que mais vive aí na rua e perambula por aí, que falam, nossa, teu pai estava mexido e tal. E eu não via isso, porque para mim eles transmitiram muita força. Eles não se deixaram abalar nem um minuto, né? Eles eram fortaleza, rigidez, às vezes até uma certa frieza para o momento, mas eles estavam ali, né? Como se fossem os 2 pilares, os alicerces mais firmes e fortes para me dar estrutura. Eu acho que era o que eu precisava, de estrutura para passar pelo processo sem me preocupar com o entorno, né? Lembro assim de algumas vezes, né, que a minha mãe foi lá em casa pós-químio para me ajudar com alguma coisa em relação a Malu, e que em nenhum momento ela fraquejou. A minha mãe é forte pra caramba. Mas o quanto deve ter sido difícil, o quanto é difícil para um pai ver um filho doente. Eu tive essa experiência ali, graças a Deus não se consolidou. Mas a gente não deseja, com certeza, ver um filho doente. E talvez eu não tenha lidado com a doença da maneira que eles teriam escolhido que eu lidasse. E isso já era uma grande frustração, talvez. Desculpa aí, pai e mãe, se decepcionei vocês, né, na minha maneira de lidar com a minha doença, mas foi a minha maneira. E eu agradeço realmente por ter uma família e ter toda essa rede de apoio que eu tive nesse processo, porque isso faz bastante diferença. E o que faz diferença também são os nossos amigos, e daí eu tenho uma infinidade deles e cada um agiu de uma maneira diferente. Tenho uma amiga que chorou faz 1 mês por causa do câncer que eu tive 1 ano e meio atrás, que só meio que agora caiu a ficha. Teve a amiga que lidou como se nada fosse, como se eu tivesse gripada, né, que mal mandou uma mensagem. E tem gente que fica feliz com a tristeza e tem gente que fica feliz com a conquista. Isso é estar no meio de uma sociedade onde a gente não julga, a gente analisa e ri, né? Porque cada um se comporta diferente diante dessas notícias tão impactantes. Mas muita gente, muitos amigos me trouxeram a questão do quanto começaram a olhar para a vida de uma outra perspectiva depois da minha história com câncer, de como eu lidei com câncer, de como eu vivi tudo. Algumas pessoas quiseram se aproximar mais e viver internamente dentro da minha casa o processo do câncer. Outras preferiram se afastar, e com todo respeito eu entendo, porque não é todo mundo que quer viver com essa história na sua rotina, e ninguém tem obrigação de viver dela. Mas que é uma rede de apoio que importa muito, sabe? Porque os amigos, os mais íntimos, são aquela família que a gente constrói e que a gente
escolhe dividir os nossos dias, né? Então, igual ao relacionamento, e diferente do irmão e do pai e da mãe que meio que precisam estar ali, não por obrigação, mas porque meio que faz parte, né? Tem um laço sanguíneo ali. Essas outras pessoas não, elas escolhem estar ali porque elas querem, né? Por uma livre escolha delas. E dizer que faz toda a diferença. Então, que se tu é uma pessoa que está ouvindo esse podcast à toa e tem uma pessoa com câncer na tua jornada, saiba que aquela mensagenzinha que tu manda, dizendo, e aí, como é que tu tá? Faz toda a diferença na vida naquele dia daquela pessoa que está enfrentando o câncer, né, o tratamento e a solidão que é enfrentar ele, porque é solitário, não tem como mudar isso, porque as vivências são individuais, mas aquela mensagenzinha, aquela flor, aquele suco que tu pode enviar para essa pessoa no meio da tarde, uma mensagem, um coraçãozinho no WhatsApp, faz toda a diferença. Então façam a diferença. Se vocês não sabiam disso, façam agora a diferença na vida de quem está passando por qualquer dificuldade que seja. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com isso e tenho tentado ser mais, né, companheira de todas as pessoas também, porque eu vivi na pele essa importância, o quanto isso faz diferença. Então não custa nada, né? Uma mensagenzinha ali no WhatsApp de manhã. Tem uma amiga que mandava todos os dias mensagem. Ai, a Fê. E outras que me mandavam todas as tardes, e outras que me acolhiam na casa delas, né? A Aline sabe muito bem disso. Eu não vou ficar citando todas as minhas amigas aqui, porque faltaria espaço. Mas se tu tem uma Aline, uma Fê, uma Denise, uma Paty na tua vida, seja grato. E se abrace, né? Peça ajuda. Então, para quem é amigo do paciente ou parente do paciente, ofereça ajuda. E para quem é paciente, peça ajuda, né? Não dói. E eu tenho certeza que ninguém vai te negar, né? Não é pelo câncer, mas é porque quando a gente pede ajuda, isso foi o que eu mais aprendi, é ter que pedir ajuda. Eu sempre tive dificuldade de pedir ajuda e quando eu pedi ajuda, eu ficava impressionada que as pessoas ajudavam. Então, peça ajuda, ofereça ajuda. Vamos nos dar as mãos, né? Porque esse é um momento onde a gente realmente precisa se apoiar. E se tu tá com alguém muito próximo a ti, que é teu parente, teu namorado, namorada, né? De alguém com câncer, filho, filha, tenta só acolher, só ouvir essa pessoa que já vai fazer toda a diferença no dia dela.